Enquanto os irmãos estão vindo aqui, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 25. E nós, na verdade, vamos ler um texto que nos conduzirá na reflexão da nossa última mensagem sobre o final dos tempos. Pastor Eduardo, domingo passado, ele pregou sobre as duas ressurreições, a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. E nós vamos falar então o que se segue ao juízo, o que nós chamamos de destino final, a parada final da nossa existência, o lugar onde passaremos toda a eternidade. E assim então nós encerramos, pelo menos por enquanto, o nosso estudo sobre escatologia. Lê comigo, meu querido, o texto de Mateus 25, na verdade nós já citamos esse versículo aqui, lá no versículo 46, Mateus 25, 46. Diz assim a palavra do Senhor: E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. E aí termina. A escatologia termina aí. Não é a vida que termina, não é o universo que termina. A expectativa, a esperança, tudo termina em Mateus 25, 46. Pai, eu quero pedir a orientação do Senhor num tema que é tão difícil, tão complexo e tão complicado, para que nós agradeçamos ao Senhor de onde fomos tirados e tenhamos força para proclamar o Teu Evangelho e também tirar outros desse lugar do qual nós saímos. É o que nós pedimos ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, para encerrar esse estudo acerca do fim, o fim está próximo, sobre essas reflexões acerca da volta de Jesus, eu quero falar de uma grande promessa da Bíblia. Na verdade, é a promessa mais comum de toda a Escritura, é a promessa da vida eterna. Ela já estava presente no Antigo Testamento, como, por exemplo, Daniel capítulo 12, versículo 2, que diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Nós então, queridos, vamos falar sobre a eternidade. Quando nós falamos do fim, nós não estamos falando da aniquilação da humanidade, a aniquilação da criação ou a aniquilação dos ímpios. Nós estamos falando do princípio, do início, após o grande julgamento. Nós temos as duas ressurreições, a primeira e a segunda. Após isso, nós temos o grande julgamento. E então, após esse grande julgamento, nós temos o princípio da chamada eternidade. E essa eternidade, ela vai valer para todo mundo, para crente e para descrente, para justo e para ímpio, para santo e pecador. 1 João capítulo 2, versículo 25 diz: e essa é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. João capítulo 6, versículo 47: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Tito capítulo 1, versículo 2: escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. João 5, 11 a 13: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, tem eternidade, mas não tem vida. Essas coisas vos escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. João era um dos homens mais preocupados
de todos os evangelistas e escritores bíblicos no que diz respeito à consciência que o cristão deveria ter acerca da sua posse da vida eterna. Então, quando nós chegamos em Apocalipse, capítulo 20, 11 a 15, que é um texto também escrito pelo apóstolo João, nós encontramos o chamado julgamento do grande trono branco, que é aquele momento em que Cristo então se assentará no seu trono para julgar todas as pessoas, justos e ímpios. Você pode ler, meu irmão, como esse texto é, onde ele fala acerca dos livros, que representa as obras das pessoas, e o chamado livro da vida, que foi escrito antes da fundação do mundo. E aqueles então que não foram encontrados com o nome escrito no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então eu quero falar sobre dois aspectos ou dois destinos eternos. Todas as pessoas que nós conhecemos, todos, absolutamente, todos os seres humanos desse mundo que já colocaram o pé nessa terra, com exceção, claro, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos eles possuem um desses dois destinos. Não existe um meio termo, não existe um terceiro. Aniquilacionismo, que é uma doutrina muito comum entre adventistas e testemunhas de Jeová, isso não existe, é mentira. Reencarnação também é mentira, purgatório também é mentira. O que a Bíblia afirma é que toda a humanidade ela vai experimentar, vai viver a eternidade em um desses dois lugares. Primeiro lugar que nós queremos falar nessa manhã é o inferno. É um tema muito desconfortável de ser ensinado. Eu não faço a menor questão, pessoalmente falando, de tratar acerca do sofrimento eterno daquelas pessoas ímpias que nós conhecemos, dentre eles amigos, familiares, parentes próximos. Mas o inferno ele é extremamente importante na pregação do Evangelho. Tanto que Jesus muito ensinou sobre ele. Porque é por causa da condenação ao inferno que as pessoas devam se arrepender. É por causa da ameaça divina, da condenação eterna ao inferno, que os homens, os seres humanos, devem se arrepender dos seus pecados. Mateus capítulo 10, versículo 28 diz: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer do inferno tanto a alma como o corpo. O inferno faz parte da mensagem do Evangelho. A danação, a condenação eterna, a exclusão eterna, a falta de esperança, a dor eterna, o sofrimento, a angústia eterna, faz parte da pregação do Evangelho. E o que nós então, amados, podemos falar um pouco sobre esse tema tão difícil? Primeiro, algumas pessoas vão dizer que se Deus de fato fosse bom, ele não tinha criado o inferno. Ora, Deus é justo e bom em ter criado o inferno. O castigo do inferno, ou seja, você comete um pecado aqui, e esse pecado reverbera por toda a eternidade, a ponto de você passar toda a sua vida trancado em um lugar de sofrimento. Parece desproporcional. Como se disséssemos então, se Deus amasse a humanidade, ele não teria criado o inferno. Como se de fato Deus obrigasse alguém a ir para o inferno. Não, eu quero Jesus, mas Jesus não me quer. Ele está me obrigando a ir para o inferno. Isso não existe. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus criou o homem para ter comunhão com ele, e em Cristo o caminho está aberto. Então, quando você apresenta para um ímpio a salvação em Jesus, o que ele escolhe? Ele escolhe o pecado. Ele não escolhe a vida, ele não escolhe Cristo, ele não escolhe servir ao Senhor. Quando você apresenta ao pecador a possibilidade de em Jesus ter salvação, ele escolhe o caminho contrário.
Ele não se submete, ele não quer abrir mão da sua sensualidade, da sua promiscuidade, do alcoolismo, do seu egocentrismo, da sua vida independente de qualquer princípio cristão. O que ele quer é fazer as coisas segundo o seu coração, como diz Efésios capítulo 2, seguindo o curso da sua vontade, dos pensamentos e fazendo a vontade da sua carne. Eu digo mais, queridos, se Deus não tivesse criado o inferno, ele não seria justo. Não seria. Porque se os pecados cometidos passassem impunes, aonde estaria a santidade e a justiça de Deus? Qual seria a razão, então, de arrependimento, de confissão de Cristo, se o resultado de uma vida de pecado nesse mundo não desemboca numa eternidade de perdição? O inferno é resultado da justiça de Deus. Bastam para nós, queridos, os tribunais humanos, incapazes de fazer justiça e punir os criminosos. O Brasil tem gente que brinca de ser juiz. Bastam esses tribunais. Quase, não vou dizer todos, mas muitos, completamente inúteis no que diz respeito à proteção da sociedade, ao castigo e à punição justa do ímpio, a dar o que ele merece. O que merece um homem que assassina um filho? Então, onde é que existe, onde é que está a paga de todas essas coisas que as pessoas fazem, essas afrontas contra Deus? Que destroem a família, que destroem os nossos valores, que destroem toda e qualquer esperança da sociedade. Deus é justo porque dá a justa retribuição das obras a cada um. E a Bíblia, então, ela vai descrever o inferno da seguinte maneira. A Bíblia utiliza várias palavras para a descrição desse lugar. Fogo eterno, Mateus capítulo 25, versículo 41, é um dos textos mais e de umas expressões mais conhecidas acerca do inferno, como um lugar de fogo eterno. Trevas exteriores, Mateus capítulo 8, versículo 12, só nomezinho bonito e simpático. Apocalipse 9, 1, 2 e 11, poço do abismo. O que as pessoas que estiverem no inferno terão? Choro e ranger de dentes, Mateus capítulo 8, versículo 12. Castigo eterno, Mateus 25, 46. Tormento, Apocalipse capítulo 14, versículos 10 e 11. Ira de Deus, Romanos capítulo 2, versículo 5. A segunda morte, Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Exclusão da presença do Senhor, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Tudo isso, as pessoas que lá estiverem, experimentarão. O que é então o inferno? Primeiro, o inferno é um lugar longe da presença de Deus, onde é impossível você acessar por qualquer maneira que seja o Senhor. Se nós olharmos para a nossa sociedade, até os homens mais ímpios, eles experimentam a graça de Deus, a chamada graça comum. Deus, ele faz o sol nascer sobre justos e sobre injustos. É a graça do Senhor. Homens ímpios têm filhos, e esses filhos os amam. Quando eu estou falando de ímpio, por favor, não vá pensar no Adolf Hitler, no Lenin ou no Stalin. Não vá pensar em psicopatas, assassinos. Ímpio na Bíblia é aquela pessoa que não tem Jesus. E pronto. Quem é o ímpio? É o adúltero, é o drogado, é o homossexual. Não, ímpio é aquela pessoa que não tem a Cristo. Então, até mesmo o pior dos ímpios, ele consegue ter acesso à graça do Senhor, à graça comum. Ele ri, ele celebra, ele se alegra, ele tem sonhos, ele realiza seus planos. Ele é amado por determinadas pessoas, ele é alvo da ajuda de tantas pessoas, é a graça do Senhor. Mas naquele lugar chamado inferno,
nada disso estará disponível para ele, ele não terá sequer um mínimo segundo e momento de prazer. Nada, absolutamente nenhum prazer, alegria ou distração dos seus sofrimentos. Esse lugar também é um lugar de eternidade. Como eu falei, eternidade não é apenas para o povo de Deus. Os seres humanos, eles foram criados para serem eternos. Eles não serão aniquilados e nem destruídos. E esse lugar de eternidade, como diz a palavra, um sofrimento eterno, um castigo, um tormento, uma prisão eterna, nós precisamos entender tanto numa questão quantitativa quanto qualitativa. Porque quando nós falamos de eternidade, nós sempre pensamos num tempo que nunca acaba. E, de fato, esse é o pensamento fundamental presente na ideia de alguma coisa que é eterna. O que é aquilo? O que é eterno? É aquilo que não acaba, aquilo que não se destrói, aquilo que não morre. De fato, isso é eternidade. Mas a eternidade não diz respeito apenas à quantidade de tempo ou à ausência de tempo. Também diz respeito a um nível de dor e sofrimento que não podem ser comparados com o tempo atual. Não é só uma questão de quanto, mas de qual intensidade será esse sofrimento. Porque quando eu falo assim, meu irmão, sobre vida eterna, eu não estou falando de viver uma vida que jamais acaba, eu estou falando de viver uma verdadeira vida, uma vida excelente. Essa é a vida eterna. Não essa é uma vida que dura muito, mas é uma vida de alta qualidade. Então, quando eu falo sobre um sofrimento eterno, eu estou falando de um nível de sofrimento mais terrível possível. E uma outra realidade do inferno é que não há esperança para o ímpio após o juízo final. Após Mateus 25:46, em que existe a determinação do local onde a pessoa irá passar a eternidade, não há a menor esperança de se mudar esse veredito. O inferno é aquele lugar onde é impossível ter qualquer tipo de mudança ou qualquer tipo de melhora. Eu acho interessante a história de José, o sonhador. Quando ele é acusado pela mulher de Potifar de violentá-la, de tentar violentá-la, ele vai preso. E quando ele é preso, ele chega naquela prisão tipicamente egípcia, imunda, deplorável, horrorosa, imunda, suja, horrível. E José, naquela prisão, ele consegue melhorar a prisão. Ele consegue dar trabalho, ele consegue ter produtividade. No inferno não vai ser assim, vai ser uma prisão em que não existe absolutamente nenhum tipo de melhora. A culpa não passa, a culpa não diminui com o tempo, a mente não se embota, as memórias não vão embora, tudo está ali presente, machucando, ferindo, corroendo, distorcendo. Em tempos como esse, não eternos, que o tempo passa, é possível ao ímpio sentir-se bem ao cometer pecado, ter prazer. O ímpio, ele tem prazer. Até o assassino tem prazer na morte de uma pessoa boa. É possível ter prazer até nas piores das atividades. Ele tem alegria. Lá não. Lá no inferno, cada um desses pérfidos prazeres, por mais ocultos que sejam, geram culpa atroz e irremediável. Mas também o inferno é um lugar de solidão. O inferno é descrito como lugar de trevas, de estar envolto pela escuridão. Mesmo que seja possível ter contato com outras pessoas ali naquele lugar, não será possível experimentar uma gota sequer de compaixão de quem quer que seja. Nada de abraços, nada de consolo, nada de um ombro amigo, sozinho, solitário e sofrendo por absolutamente toda a eternidade. Você, seus pensamentos,
sua culpa, suas desgraças, sua miséria. Esse será o lugar dos ímpios. E mais algo acerca do inferno: é um lugar de recompensas. Mateus capítulo 11, versículo 21 a 24, Lucas 12, 47 e 48 nos apresenta uma realidade em que algumas pessoas serão recompensadas com mais sofrimento no inferno. A palavra nos mostra que naquele lugar existirão níveis distintos de sofrimento. Estarão de acordo com as obras que os ímpios praticaram durante a sua vida. Aquilo que fizeram de errado, a intensidade dos seus pecados, dos seus crimes, serão mais duramente castigados. Mas não apenas isso, querido. O que a palavra do Senhor nos mostra é que o sofrimento no inferno será de acordo com o nível de conhecimento que essas pessoas tiveram do Senhor. Quanto mais conhecimento e quanto mais negar, maior será o sofrimento. Então, meus amados, isso significa que no inferno, os falsos crentes, os falsos pastores, os falsos apóstolos, os falsos profetas estarão entre aqueles que chorarão mais alto no inferno, porque tinham muito conhecimento, mas não eram pessoas salvas de verdade. Quando então um ímpio ouvir de longe o clamor desesperado de outro ímpio no inferno, estará ouvindo o lamento de alguém que teve mais oportunidade de conhecer a Deus. Quanto mais conhecimento de Deus, maior a culpa, maior o peso, maior o sofrimento. Você vai falar tudo isso para o ímpio com pena dele, dizendo assim: como pode Deus ser bom e criar o inferno? E você vai descrever essa situação para ele, vai apresentar-lhe Jesus como a única maneira de escapar da condenação eterna. Sabe o que ele vai fazer? Estou nem aí, eu quero viver minha vida, eu não acredito nisso mesmo. Então não defenda o ímpio, ele não precisa de defesa, ele precisa de Jesus. Mas eu quero falar agora sobre outro aspecto da eternidade, que será gozada então por aqueles que são servos e servas de Cristo, que não mais é o inferno, mas é a chamada vida eterna, ou o que nós comumente chamamos de céu. Quando eu era novo convertido, tinham muitas músicas que tratavam acerca do céu, muitas músicas, como de fato ainda hoje tratam sobre essa realidade. Mas o que é o céu? A palavra traduzida por céu na Bíblia, tanto no hebraico shamaim ou no grego uranos, elas significam basicamente três coisas. Primeiro, universo, como Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. É o chamado céu cosmológico, é aquele céu que a gente vê. Existe outro significado também de céu, que céu significa ou é uma representação, um sinônimo para o próprio Deus. Lucas capítulo 15, 18, vocês lembram a parábola do filho pródigo? Pai, pequei contra o céu e contra ti. Céu ali representa o próprio Deus. Ou como diz Mateus capítulo 21, versículo 25. Ou então, quando nós lemos, por exemplo, no Sermão do Monte, ou nas parábolas de Mateus, onde ele diz, e o reino dos céus. E Lucas traduz como o reino de Deus. Então, céu, ele também pode ser um sinônimo para Deus. Ou então, que é o que nos interessa nesse momento, é que o céu é a habitação de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 9. Vocês lembram? Pai nosso que estás no céu. Mateus capítulo 7, versículo 21. E muitas outras ocorrências, como por exemplo, nós chamamos o Deus de o Pai Celestial. Quem é o Pai Celestial? É o Pai que habita no céu. Então, céu significa a habitação de Deus. Agora é interessante que 2 Crônicas capítulo 6, versículo 18, diz assim: mas será que de fato Deus poderia habitar com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. Deus é o único ser, é a única pessoa
que consegue morar numa casa menor do que ele. Você não conseguiria morar numa casa menor do que você. É impossível você entrar numa casa menor do que você mesmo. Deus é o único que consegue morar numa casa menor do que ele. O céu não é grande o suficiente para Deus. É no céu que deve estar o tesouro do crente, Mateus 6, 19 a 21. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então é no céu que nós devemos guardar e buscar as nossas maiores riquezas. Mas o que há então de tão bom no céu? Por que não ter como objetivo de vida ir para o inferno? O que há de tão bom no céu? Primeiro, o céu é o lugar da presença de Deus. O céu é bom e é um lugar santo por causa da presença do Senhor. João capítulo 14, versículo 3, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. O céu é bom porque Deus está lá. Não é porque dá para voar, a gente consegue comer tudo aquilo que a gente gosta, a gente vai rever nossas pessoas amigas e queridas que morreram em Cristo, a gente não vai ter mais por que chorar, por que ter dor. O céu é bom porque Deus está ali. Apocalipse capítulo 20, versículo 21, quando nós temos uma descrição acerca da Jerusalém, da cidade santa descendo sobre a terra, nós entendemos que aquela cidade é tão gloriosa por causa da presença do Senhor. Uma outra riqueza no céu, importante também, é que no céu nós veremos a Cristo. Apocalipse versículo 22, capítulo 22, versículo 24. Nós veremos a Cristo no céu. Isso denota duas coisas. Primeiro, diz respeito ao tipo de conhecimento que teremos sobre Deus. Hoje você quer conhecer a Deus, você lê toda a Bíblia, estuda a Bíblia, pega aquelas teologias sistemáticas, gigantescas, aqueles compêndios de teologia tipo Herman Bavinck, que são vários tomos, vai ler Millard Erickson, vai ver tantos outros, e no final você diz assim, eu conheci tão pouco. No céu você vai olhar para ele e vai conhecer ele de maneira vívida. Mas significa também, quando fala de olhar, de ver a Cristo, de que ele então será o centro de todas as nossas atenções. Não como hoje. Você sai para trabalhar, você esquece quem é Jesus. Você está passando por um problema na sua vida, você acaba esquecendo dele. Nós temos tantas distrações e coisas a serem feitas que nem sempre ele é o centro das nossas atenções. Lá no céu, não. Por mais que não estejamos visivelmente olhando para ele, ele ainda assim ocupará a direção de todos os nossos pensamentos. Terceiro, no céu não haverá mal algum. Só existirão três classes de pessoas no céu: Deus, os anjos e os salvos. Apocalipse capítulo 20, versículo 15, diz que quem não estiver no livro da vida não vai entrar no reino dos céus. João capítulo 3, versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essas pessoas não estarão, os incrédulos, aqueles como Apocalipse capítulo 21, versículo 8, fala sobre determinadas classes específicas de pessoas, os covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras, quem assiste BBB, esse não está não, mas bem que podia estar. Mentirosos, tudo isso, esse povo todo vai para o inferno. No céu não haverá mal, nenhum tipo de mal, seja ele sentimental, emocional, físico, econômico, social, absolutamente nenhum tipo de mal. Tudo será tirado. E como então será a vida no céu?
A vida no céu, segundo o que nos orienta e diz a Escritura, como nós falamos, será eterna. E eternidade, semelhante à eternidade do castigo no inferno, envolve novamente a questão de um tempo que nunca acaba. Céu não é lugar de morrer. Céu não é lugar de se desfazer, de o corpo se desfazer. Ora, eu acho assim que eu tentando meditar no céu, e até pastor Eduardo pregando trouxe algumas informações dessas, né? Questões que a gente levanta e não tem como saber, por exemplo, no céu, eu vou ser gordinho ou vou ter tanquinho? Eu não sei. O que eu sei é que isso não irá me incomodar e nem incomodar ninguém. Por exemplo, um bebê quando morre, no céu ele vai ser bebê ou ele vai ser um homem maduro? Não temos como saber essas coisas. A Bíblia não diz, então o que a gente pensa é que primeiro o céu vai ser um lugar de vida eterna, uma vida que não acaba. Mas não apenas isso, um tipo de vida que será desfrutada de uma maneira plenamente grandiosa. Com toda a alegria, todo o prazer, toda a satisfação que a vida em si ela pode dar para alguém. Então não é só uma questão de quanto tempo nós viveremos na eternidade, lá no céu, mas de como será essa vida. Existem alguns pensamentos hoje dentro da nossa sociedade, que inclusive alguns países europeus já liberaram, que é a chamada eutanásia, ou suicídio assistido. A pessoa está com uma enfermidade que produz dor atroz e não há esperança de cura, ela consegue uma autorização para pôr fim à própria vida. No céu não vai ter essa necessidade, não há por que colocar fim à vida, porque não tem absolutamente nenhum tipo de dor e sofrimento. É a vida em toda a sua inteireza, em toda a sua beleza, em toda a sua grandiosidade, e isso será o que nós experimentaremos lá no céu. Lá no céu também nós descansaremos. Hebreus capítulo 3, versículos 11 a 18. Agora, meu irmão, eu quero que você tire o negócio da sua cabeça. Descansar aqui não é ficar deitado numa rede. Esse descanso, segundo o que nos orienta o texto de Hebreus capítulo 3, versículos 11 e 18, não significa inatividade, adormecimento ou sono. O descanso de Hebreus capítulo 3 estava relacionado à posse da terra prometida. Quando o povo de Deus, segundo os textos que nós encontramos, até Deuteronômio, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, quando o povo entra na terra prometida, eles então começam a desfrutar desse descanso, que envolve o quê? Trabalho. Eles descansaram da jornada de chegar na terra prometida, mas lá eles continuam trabalhando. Então, meu irmão, desculpe lhe falar, mas no céu não tem aposentadoria. Agora, obviamente não vai ser aquele tipo de trabalho opressor, injusto, maligno. Vai ser um trabalho extremamente alegre, prazeroso e satisfatório. Eu não sei que tipo de trabalho. Não sei se vai ter gente que vai fazer roupa, se tem gente que vai fazer utensílio, não sei se vai ter fábrica no céu. Não sei, mas trabalho de fato estaremos desempenhando. Uma outra, lá no céu nós também serviremos a Cristo, daí essa visão de que no céu nós teremos algum tipo de trabalho. Essa ideia está presente no Evangelho de Mateus 25, 14 a 23. Vocês lembram quando aquele servo que conseguiu multiplicar de 5 para 10 talentos, o que ele recebe? Mais um talento para trabalhar. No céu, nós então serviremos a Cristo com um trabalho que não significará nem dor e nem sofrimento. E no céu também adoraremos, Apocalipse 19, 1 a 5. Os crentes alegremente estarão na presença do Senhor, adorando, exaltando, cantando e louvando a Ele. E por fim, lá no céu nós teremos comunhão. Hebreus 12, 22 a 24. Apresenta a eternidade composta por uma assembleia em festa. E lá no céu, então, nós faremos parte de uma nova
e perfeita igreja, perfeito povo de Deus, de uma comunidade cristã. Lá no céu nós teremos comunhão. Sobre o céu, amados, existem muitas dúvidas e muitas respostas que nós não temos como dar aos amados. Por exemplo, sobre a minha esposa Ana Laura, como ela será no céu, para mim, como serão os nossos afetos, a Bíblia não faz a menor questão de responder essas coisas. Alguns vão levantar a questão, mas se, por exemplo, meu filho não for para o céu, como vai ficar a minha consciência? A Bíblia também não faz a menor questão de lhe dar essas respostas. O que nós precisamos é confiar na graça, no amor de Deus naquele lugar que está separado para aqueles cujo nome está escrito no livro da vida. Eu queria concluir fazendo duas aplicações, amados. Primeiro, vamos nos preocupar com os ímpios, porque o destino deles é o inferno. Até o momento em que eles se encontrarem com Cristo, forem salvos por Jesus, até aquele momento, o destino deles está garantido e o destino é o inferno. Muitos têm deixado de falar sobre o inferno. Eu vejo pastores, pregadores na internet falando sobre que você é lindo, independente de você seja, né? Pode ser um psicopata assassino na frente, mas você é lindo, então todo mundo é lindo. Vamos falar mais sobre o inferno. Não vamos tentar defender Deus, enfatizando o seu amor e sua tolerância. Dizendo, olha, não se preocupa com o inferno não, Deus é amor. Vamos ocultar, não vamos falar do inferno, falar sobre o amor de Deus. Isso não ajuda e isso não é o Evangelho. E quando você então começar a falar sobre o inferno e de que em Cristo existe a possibilidade de salvação, o ímpio ele simplesmente vai ignorar completamente o que você está falando. Porque a salvação é uma ação graciosa do Espírito que convence o pecador da justiça do pecado e do juízo. Não esconda do incrédulo a realidade da condenação eterna. Não oculte, fale. Não tenha medo, está na palavra. O Evangelho, a palavra, o Evangelho é poder de salvação para todo aquele que crê. E o inferno faz parte do Evangelho. Tenha compaixão, misericórdia dos seus parentes, amigos, familiares, que naquele dia, como nós lemos em Mateus capítulo 25, serão separados como ovelhas e como cabritos, à direita e à esquerda. Direita e à esquerda. Serão separados, então, o Senhor irá separar a nossa família, separará a nossa turma de trabalho, separarão vizinhos, amores, familiares, serão separados, e você verá que você irá para um lado, aquela pessoa que você amava tanto, mas nunca teve coragem de compartilhar sobre o Evangelho com ela, será levado para o outro lado. Então não tenha medo, tenha compaixão. Compaixão é falar a verdade. E segundo, agora para nós como igreja, se considerarmos o céu como algo tão precioso assim, deveríamos orientar mais a nossa vida na perspectiva dessa esperança. Se de fato nós amássemos tanto o lugar que o Senhor preparou para nós, a nossa vida seria diferente. Como essa realidade, essa expectativa dessa doce morada no céu impacta e transforma a minha vida hoje. Eu lendo vários livros acerca desse tema, fazendo as minhas pesquisas, o autor bíblico disse o seguinte: não se preocupe com o céu, se preocupe com o agora. A gente às vezes fica pensando tanto no céu que esquece que a nossa vida precisa ser vivida agora. Ser crente hoje, fazer o que deve ser feito hoje, proclamar o Evangelho hoje, amar a Cristo hoje, louvar a Ele hoje, servi-lo hoje. Essa deve ser então a nossa consideração. Queridos, que Deus ele derrame graça, compaixão e misericórdia sobre todos nós. Cristo vem com certeza, eu não sei informar aos amados quando isso será. Aqueles que fizeram dentro, por exemplo, do adventismo,
erraram terrivelmente, e erraram tanto que precisaram criar uma doutrina herética para sustentar uma mentira. Não sigamos esses exemplos ímpios e pagãos. Vamos confiar em que no dia determinado pelo Senhor, Ele virá. Mas que a nossa consciência, queridos, esteja tranquila de que estamos sim fazendo aquilo que Ele mandou que fizéssemos enquanto Ele não viesse. Não como aqueles trabalhadores que, ausentando-se o Senhor, passando o tempo, se demorando, começam a beber, a espancar, a brigar, a roubar, a discutir, mas que quando o Senhor voltar, Ele nos pegue fazendo aquilo que Ele mandou nós fazermos. Hoje, agora, que essa seja a nossa realidade. Um grande desafio, amados. Esse dia vem mais cedo, mais tarde, para quem é milenista, para quem é pré-milenista histórico, pré-milenista dispensacionalista, para quem é... Até esqueci a outra corrente aí. Ajuda aí, pastor Eduardo. Pós-milenista, né? Exatamente, quem é pós-milenista. Vem para todo mundo. E naquele dia, todos, até os que não acreditam em absolutamente nada, se encontrarão perante Ele. E seremos salvos, amados, não por qualquer obra que nós tivéssemos praticado. O céu, ele só é alcançado por meio da graça do Senhor, por meio da salvação, do sacrifício expiatório, dos méritos da cruz, dos méritos do Senhor. A salvação vem só por causa disso. Por mais que eu faça nessa vida, por mais que eu faça nessa vida, por mais que eu trabalhe, nada disso consegue acrescentar um segundo de vida na eternidade. Tudo, absolutamente tudo é conquistado por Cristo. E nós precisamos falar, meu irmão, ou é isso, ou é o caminho da perdição, da condenação eterna. Não tem o meio termo, não há como voltar, reencarnar, não há como ser destruído após 100, 200 anos de sofrimento. É como está descrito e narrado na Escritura. Amém, queridos? Vamos curvar nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor.